Objeto da contabilidade. O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência, tanto nas ciências formais quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais. Na contabilidade, que é uma ciência social, o objeto é sempre o patrimônio de uma entidade, definido como um conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros. Você deve saber, não se esqueça, deixe a banca perguntar o que ela quiser e da forma que ela quiser. O objeto da contabilidade é sempre o patrimônio. Patrimônio é denominado como o conjunto dos bens, direitos e obrigações. O Conselho Federal de Contabilidade apresentou um conceito mais completo para o patrimônio público e como a contabilidade é una. Ele pode ser explorado na contabilidade geral. Veja, o conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Vou aproveitar a exuberância de detalhes nesse conceito e tratar de cada uma das qualidades dos bens e direitos, pois elas se aplicam à contabilidade geral também. Tangíveis são os bens que possuem corpo, matéria. Intangíveis são os bens incorpóreos. Onerados, bens e direitos que podem ser dados como garantia ou exigem um pagamento. Não onerados, bens e direitos que não podem ser utilizados como garantia ou não exigem pagamento. Adquiridos, são os bens e direitos comprados à vista ou a prazo. Formados, foram criados pela empresa, por exemplo, a marca. Produzidos, bens industrializados, por exemplo, a produção, a transformação dos insumos em produto. Recebidos, bens e direitos recebidos como doação. Mantidos, bens e direitos sob o domínio da empresa, usufruto. Utilizados, bens e direitos de uso fazem parte das atividades operacionais, máquinas e equipamentos. Por bens, entende-se o conjunto de coisas que possuem valor econômico e que podem ser convertidas em dinheiro. Normalmente são utilizadas na realização do objetivo principal da empresa. Esses bens podem ser tangíveis ou intangíveis. Os bens tangíveis são de fácil identificação. Quer ver? Levante a cabeça e olhe ao redor. Quantas coisas você está vendo? Identifique 5. Eu fiz isso aqui no meu escritório e identifiquei 1. Computador, 2. Impressora, 3. Mesa, 4. Cadeira, 5. 2 cachorros, o Fredo e o Flock. Agora entenda que essas coisas fazem parte do meu patrimônio, independentemente de já terem sido pagas ou não. São meus bens tangíveis. O intangível é que tem apresentado complicação na identificação, porque não tem corpo e assim não é identificado visualmente. A sua identificação é feita por meio de contratos, documentos ou outra forma que evidencia a sua existência. Contudo, quando identificado e controlado pela empresa, pode ser registrado. Como exemplo de bens intangíveis, temos o capital intelectual, a marca, um direito de exploração de um espaço comercial, direito de explorar uma franquia. Direitos são os recursos, créditos, que a empresa tem a receber ou a recuperar junto a terceiros. Só existe direito em uma empresa porque alguém deve alguma coisa para ela. Por exemplo, duplicata a receber, contas a receber, clientes, impostos a recuperar, entre outros. Já as obrigações representam as dívidas, os valores que devem ser pagos pela empresa junto a terceiros. As obrigações representam os débitos. É um exigível. Aquilo que a empresa terá que pagar para alguém. Por exemplo,
contas a pagar, duplicatas a pagar, fornecedores, impostos a recolher, etc. Eu estava ministrando aula em Goiânia num curso em que havia alguns alunos iniciantes, pessoas que estavam tendo o primeiro contato com a contabilidade. Em certo momento da aula, uma jovem, toda receosa, perguntou: Professor, o senhor sempre fala de terceiros. Quem são os primeiros e os segundos? A dúvida pode parecer simples, contudo, envolve um conhecimento muito aprofundado da teoria contábil, uma vez que no estabelecimento da contabilidade como ciência, temos a teoria personalista que estabelece as relações da entidade. Assim, respondendo à dúvida, primeiro é a empresa, a personalidade jurídica. Segundo, são os sócios, aqueles que têm responsabilidade indireta pelas negociações do primeiro. Terceiro, são os credores e devedores em relação ao primeiro, ou seja, são as obrigações, fornecedores, e os direitos, clientes da empresa. Não se esqueça de que o patrimônio é representado por contas contábeis. Abaixo apresenta uma pequena relação de contas com a sua identificação para que você consiga visualizar a composição de bens, direitos e obrigações. Então, bens: caixa, estoque, móveis, computadores, equipamentos, veículos, imóveis, terrenos, obras em andamento. Direitos: banco, conta corrente, duplicata a receber, contas a receber, debêntures adquiridas, empréstimos a receber, despesas antecipadas, adiantamento a cliente, adiantamento a fornecedor, aplicações financeiras. Obrigações: banco, conta empréstimo, duplicatas a pagar, contas a pagar, debêntures emitidas, empréstimos a pagar, receitas antecipadas, adiantamento de cliente, adiantamento de fornecedor, derivativos a pagar. Outros bens: marcas e patentes, minas e jazidas. Outros direitos: empréstimos a sócios, impostos a recuperar. Outras dívidas: empréstimos de sócios, impostos a recolher. As obrigações, né? Empréstimos de sócios, impostos a recolher. A representação gráfica para fins de divulgação do patrimônio é feita em uma demonstração denominada de balanço patrimonial. O balanço é composto por grupo de contas que são ativo, passivo e patrimônio líquido. Os bens e direitos formam o lado ativo do patrimônio. As obrigações apresentam o lado passivo do patrimônio. Mas atenção! Do conceito de patrimônio surge o patrimônio líquido, que são diferentes. Contabilmente, o patrimônio líquido é a situação líquida do patrimônio, ou seja, representa o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O patrimônio líquido é igual aos bens mais os direitos menos as obrigações. Note que, contabilmente, o patrimônio líquido é uma sobra. Do total dos bens e direitos da empresa são retiradas as dívidas. Assim, o PL representa o que é de fato da empresa. Em virtude disso, é denominado o capital próprio da entidade. Então aqui está um esquema: o balanço patrimonial tem no ativo bens e direitos, passivo as obrigações, e o restante, o que sobra, é o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Para não esquecer, tudo que uma empresa tem no ativo é de terceiros, passivo, ou de sócios, o PL. No entanto, o patrimônio também é objeto de outras ciências sociais, por exemplo, da economia, da administração e do direito, que o estudam sob ângulos diversos daquele da contabilidade. Esta estuda-o nos seus aspectos quantitativos, valores, e qualitativos, a composição. O ponto de vista sob o qual esse objeto é estudado difere de uma ciência para outra,
e isso tem sido exigido em alguns concursos. Mas atenção, para o direito, o patrimônio é a representação econômica da pessoa e a sua natureza jurídica é a da universalidade de direitos e obrigações. Assim denomina-se patrimônio o complexo de direitos e obrigações pecuniariamente apreciáveis inerentes a uma pessoa, compreendendo as coisas, os créditos e débitos, enfim, todas as relações jurídicas de conteúdo econômico das quais participe ativa ou passivamente a entidade. Isso para o direito. A Lei número 6.404 de 1976 é a denominada Lei das Sociedades Anônimas e é muito cobrada nas provas de concurso, pois trata da contabilidade societária. Essa lei destaca o aspecto societário do patrimônio no artigo 178, conforme disposto a seguir. Então, o que diz o artigo 178 da Lei nº 6.404? No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas nos seguintes grupos: 1. Ativo circulante. E 2. Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 1. Passivo circulante. 2. Passivo não circulante. E 3. Patrimônio líquido. O problema é o inciso 3 do parágrafo 2º. Veja que, segundo a lei das SAs, o patrimônio líquido faz parte do passivo, como uma obrigação da empresa junto aos sócios. Nós já vimos que, para as normas contábeis, o patrimônio líquido não representa uma obrigação para a empresa, mas um resíduo patrimonial. A justificativa contábil é a de que o sócio não empresta dinheiro para a empresa. Ele aplica no capital social para que ocorra a maturação de seu investimento com a continuidade das atividades. Então, ele não quer receber o dinheiro de volta em um tempo pré-determinado, como os terceiros querem. Ele quer que seu investimento se valorize com o crescimento da empresa. Então, o pulo do gato para não cair nas artimanhas da banca, fazendo uma relação entre a legislação, o Código Civil e a Lei das SAs, e as normas contábeis, podemos inferir que o passivo é dividido em exigível, dívidas com terceiros, e não exigível, dívidas com os sócios. Para contextualizar, apresento a estrutura do patrimônio do balanço patrimonial. Então, aqui tem um patrimônio. Dentro do ativo tem os bens, que são as coisas, que podem ser tangíveis ou intangíveis, e os direitos, que são os haveres, são a receber ou a recuperar. Do outro lado do patrimônio tem o passivo, que tem as obrigações com terceiros, que são os passivos exigíveis, e as obrigações com os sócios, com os secundários, não exigível, que é o patrimônio líquido. Um ponto que merece destaque em relação ao patrimônio é a confusão feita entre patrimônio e capital. Entendo que a relação entre os conceitos de capital e patrimônio é complementar, pois o patrimônio é originado do capital de alguém. O capital, por sua vez, é a origem do ativo, sendo que este pode ser originado do capital dos sócios, patrimônio líquido, ou do capital de terceiros, passivo. É importantíssimo entender que, contabilmente, capital representa uma riqueza de alguém. E esse alguém decidiu aplicar essa riqueza em uma empresa. Por isso que surgem expressões como capital total aplicado, capital de terceiros ou capital próprio. Todas essas expressões têm relação direta com o conceito de patrimônio. Observação: as características qualitativas das informações contábeis serão apresentadas na aula 2, que tratará do pronunciamento conceitual básico. Então, na empresa, entra passivo, capital de terceiros,
e PL, capital dos sócios, ou seja, que são a origem. E a aplicação da empresa está no ativo, que é o capital à disposição da empresa. Mas cuidado com a pegadinha da banca. As bancas procuram confundir os concorrentes, cobrando outras denominações para os componentes do patrimônio e capital. Para evitar que você seja enganado, apresenta uma relação de sinônimos. Da demonstração do patrimônio surge a equação patrimonial, que é ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Bens mais direitos é igual a obrigações mais capital próprio da empresa. Essa equação também é apresentada com as seguintes denominações. O patrimônio bruto é igual ao patrimônio alheio menos o patrimônio líquido. Ou o capital total aplicado é igual ao capital de terceiros mais o capital próprio. Para você conhecer um pouco a linguagem das bancas em relação a essas definições, observe a questão a seguir. 4. Patrimônio bruto é o mesmo que A. Capital aplicado, B. Capital fixo, C. Capital próprio, D. Capital de terceiros. Então a resposta é a letra A. A questão trata de um sinônimo de ativo. Fica fácil demais responder se você perceber que o ativo é o patrimônio bruto, isto é, o capital aplicado. 5. O objeto da contabilidade é A. O capital, B. A empresa, C. A riqueza, D. O patrimônio e o dinheiro. Esse a gente já estava vendo, o próprio nome do episódio é o patrimônio, né? Então a questão D, a letra D é a resposta certa. A questão foi direto ao objeto da contabilidade e assim ficou mais fácil respondê-la. Todos nós sabemos que a contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o patrimônio de qualquer pessoa. Quando conhecemos o assunto, nem o CESP consegue nos enganar. Veja essa questão. 6. Com relação à ciência contábil e suas características, julgue os itens que se seguem. O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Certo, a questão tratou de conceito de patrimônio e destacou que este pertence à entidade. É bom lembrar que o patrimônio é da entidade, mas a entidade não é do patrimônio. Isso tem relação com a autonomia patrimonial. E a 7 da CESP. Com referência a conceitos básicos da contabilidade, julgue os itens a seguir. A confusão normalmente feita entre os termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na contabilidade, o capital ser constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado pelo ativo total das entidades. Então aqui está essa confusão de patrimônio líquido. Né? Então essa frase ela está errada. Por quê? A questão tratou do conceito de patrimônio e de capital. Para respondê-la, basta lembrar que o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações e capital é a origem do patrimônio. O capital total destacou que o patrimônio é da entidade. Conforme dito em comentário anterior, o patrimônio é da entidade, mas a entidade não é do patrimônio. Isso tem relação com a autonomia patrimonial. Nessa situação, a questão apresentou os conceitos de forma invertida. Então, os termos capital e patrimônio. Né? O capital, na contabilidade, o capital ele seria constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado pelo ativo total das entidades. Não, é o contrário, então, né? O capital ele é a origem e o patrimônio é
o capital total.